Tutameia está ao vivo, transmitindo diretamente dos nossos estúdios com a Eleonora. O Rodolfo. E do outro lado da tela, conversa conosco agora o Sheikh Hussein, que a Eleonora apresenta com mais detalhes para iniciarmos, então, essa entrevista de fim de tarde, início de noite, neste início de semana. Eleonora. Sheikh Hussein, muito obrigada por o senhor estar aqui conosco no Tutameia, nesse 8 de junho de 2026. Sheikh Hussein é teólogo e atua aqui no Brasil já há bastante tempo. Já conversamos aqui com ele sobre o Irã, sobre o islamismo, e eu gostaria de começar perguntando, Sheikh, ontem, né, se completaram 100 dias da guerra. A gente viu no dia de ontem Israel de novo bombardeando Beirute, o Irã respondeu. Em que pé está a guerra? O que é possível dizer nesse momento dessa guerra iniciada no dia 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã? Em nome de Altíssimo, primeiramente agradeço nossos queridos que sempre estão no apoio da gente, da sociedade, para levar mais informações para a sociedade, esclarecer os assuntos políticos internacionais que está acontecendo, especialmente atualmente. Sobre o Irã, como que a senhora também falou, agora está passando 100 dias que Estados Unidos e Israel atacaram o Irã. Aconteceu o que aconteceu, muitas pessoas foram assassinadas, martirizadas, muitos lugares destruídos, aquelas crianças, só uma escola de 168 alunas da escola foram assassinados através do ataque de imperialista e sionista. Fora disso, outros lugares também, alunos, algumas cidades, professores junto com professores. Infelizmente, essa atitude de esses criminosos. Do outro lado, sabemos que o Irã também, o povo iraniano também não ficaram com os braços cruzados. Eles também entraram para se defender da soberania deles, soberania desse país. Por isso, o exército iraniano, guarda da revolução, entraram, deram resposta para esses ataques de imperialistas e sionistas. Desde o início, como que sabemos, quando eles começaram, o povo ficaram na rua apoiando os políticos iranianos, autoridades iranianas, exército iraniano, guarda da revolução iraniana, apoiaram desde o início da revolução. Agora está passando quase 100 dias, não parou apoio do povo iraniano aos políticos, autoridades iranianas. Isso significa que 100 dias o povo está na rua. Na verdade, na visão, quando a gente observa, a gente fala que é um milagre, porque não um dia, talvez que se foi, a gente vai estar ok, um dia, 2 dias, 3 dias. Se fosse 3 dias, 4 dias, o povo fica na rua, tá tudo bem. Mas 100 dias, toda noite, o povo fica desse jeito, não somente no capital. Temos que todos os estados, maior parte das cidades do país está acontecendo esse encontro, que o povo na rua. Esse é um milagre que está acontecendo. Se a gente fala igual desse, a gente pode dar um exemplo que aconteceu no mundo.
Eu, na minha idade, não lembro. Vocês que têm mais experiência nesse mundo que a gente, não sei, vocês já conheceram ou não. Eu não conheço um lugar que 100 dias em seguida um povo, mesmo que embaixo de, digamos que em ataques que imperialistas sionistas estão atacando, bombardeando, eles não deixaram a rua para se manifestar, mostrar a sua presença, seu apoio para autoridades políticos e militares iranianos. Digamos que uma vez, tem uma palavra, alguns dias atrás, estava escutando, ouvindo a palavra de um líder supremo que foi assassinado, Imam Khamenei. Ele estava falando isso, que nós não precisamos a bomba atômica. Bomba atômica não serve para nós, é fora de nossa cultura, a nossa ética. O que mais importante, a união do povo iraniano. Essa vale mais que qualquer arma do mundo. Que, na realidade, isso está mostrando que o Irã, um país que não tem a bomba atômica, entrou em uma guerra com aqueles dois exércitos potenciais do mundo que têm bomba atômica. Conseguiu vencer sem ter a arma nuclear, a bomba atômica. Isso está mostrando que qualquer lugar que o povo fica unidos, ninguém vai conseguir vencer para esse povo. Seja qualquer lugar do mundo, a união tem a força. A gente fala na nossa língua, a gente fala que o poder de Deus está com coletiva. Qualquer lugar que existe um encontro, uma união, digamos que corações ficam juntos, ninguém vai conseguir vencer para este grupo, este pensamento, este povo. Isso que está acontecendo no Irã. Na verdade, tinha uma pessoa também, um pesquisador, estava falando que o Irã tem 90 milhões de bombas atômicas, que cada pessoa, cada povo iraniano é uma bomba atômica, e quando eles se unem, junta 90 milhões de bombas atômicas. Essa é a realidade que, digamos, a força traz, a união traz a força. Nessa parte, queria deixar que o povo iraniano continuaram até esses dias que os israelenses não pararam a guerra, continuaram, porque depois que aconteceu essa guerra, todo mundo sabe que americanos entraram, pediram cessar a fogo. Cessar a fogo, eles que pediram. O Irã também entrou porque não está, a guerra não é bom. Nem o Irã quer a guerra, nem o povo iraniano quer a guerra. Por isso aceitou que para entrar, cessar o fogo. Mas o Irã colocou condições, que uma das condições era essa, que eles têm que parar de atacar o Irã, ou seja, a resistência na região, inclusive o Líbano. Mas quando a gente observa, depois que começou a cessar o fogo, o Israel continua atacando o sul do Líbano. Cada vez destruiu a cidade, destruiu os campos, destruiu as cidades, destruiu lugares, atacando, matando.
Até que começaram a falar de Beirut, Rahia. Começaram a ameaçar. Quando chegou esse ponto, o Irã avisou que se eles começam a atacar, o Irã vai dar resposta. Porque cessar fogo era eles não atacar o Líbano, mas eles não cumpriram. Agora, esses 100 dias continuaram atacando o Líbano, sul do Líbano. Até que chegou um momento eles começaram a atacar Rahia no Beirut. Quando eles começaram, o Irã avisou, eles pararam. O Trump, aquele cabelo amarelo, ligou para aquele homem de Israel para, por enquanto, parar. Ele segurou alguns dias, mas não aguentou, porque eles são criminosos, não aguentam parar de atacar outras pessoas. Por isso, depois de alguns dias, começaram a atacar Beirut, aquela parte de Rahia. Quando eles começaram desse jeito, o Irã já avisou antes eles. Se atacar, o Irã vai dar resposta. Por isso, o Irã começou a dar resposta para Israel. O Irã avisou, se eles param de atacar o Líbano e param de atacar o Irã não vai continuar. Mas eles começaram a atacar o Irã. Quando começaram a atacar, o Irã começou de novo a dar a resposta. Que foi hoje? De novo, aquele cabelo amarelo entrou, vou pedir para ele cessar fogo, não atacar, não dar resposta. O Irã avisou que se não ele está resposta, o Irã não quer a guerra, não quer que a gente não está atrás de, temos que tirar a arma contra de outras pessoas. Poder continuar a sua vida, mas por que está mexendo com outras pessoas? Mas, infelizmente, como que sabemos, eles continuaram ainda atacando o sul do Líbano. Esse, que se continua outra parte da resistência hoje, os também, entraram, eles também começaram a dar resposta, até que eles falaram, aquele Bab el-Mandeb, avisaram que pela causa de ataques israelenses proibido entrar navios israelenses dessa parte. Se entram, vai ser alvo dos russos. Se eles continuarem, vai piorar para eles mesmos. Como que agora o Irã, no Estreito de Hormuz, lá proibido para entrar qualquer coisa para Israel. Estreito de Hormuz é proibido para Israel. Agora, se eles continuarem, Bab el-Mandeb também vai ser fechado para eles. Eles que dificultam a vida deles. Se eles continuam atacando, com certeza vai ser a resposta, o Irã vai dar resposta, o Iêmen vai dar resposta, outra parte da resistência no Iraque, outros lugares, vai dar resposta, porque a resistência hoje toda está ligada, não é separada, para eles conseguir acabar com a resistência palestina, depois acabar com a resistência libanesa, depois conseguir atacar resistência em iemenitas. Não, hoje eles falaram que a resistência é um corpo. Se eles atacam um lugar, outra parte vai entrar defender, como que aconteceu hoje. Esse que está acontecendo. Uma coisa que também é importante falar, ontem, dizemos que o Irã começou a dar resposta madrugada do Irã.
Essa foi a primeira vez que o Irã começou a atacar Israel. Porque antes Israel atacava o Irã iria dar resposta. Essa vez, diretamente, eles não atacaram o Irã. Eles atacaram o Líbano. O Irã começou a dar resposta pela causa desses ataques. Essa é a primeira vez que está acontecendo. Está mostrando que o Irã ainda mais um passo para frente. Mesmo que não foi ataque para o Irã, foi para o Líbano, o Irã mostrou que não exige se eles começam a atacar a resistência. A resistência não está sozinho. Se eles atacam, o Irã vai dar resposta. Por isso, foi a primeira vez que, sem atacar o Irã diretamente, o Irã, pela causa de atacar a resistência, entrou para resposta para secessionistas. Esse está Então, mostrando... desculpe interromper, mas exatamente aí isso também teve o apoio popular, pelo menos são as imagens que a gente recebeu ontem. Essa manifestação, o povo saudando os disparos de mísseis, o povo em Teherã, na Praça Engelab, né, saudando o disparo dos mísseis. E o senhor tem informação sobre a efetividade desse ataque? Tel Aviv, Jerusalém, o que em Israel foi atingido, se é que foi, e se houve também se foram lançados mísseis também contra alvos norte-americanos, as bases militares norte-americanas na região. Sim, dizemos que como o vídeo que o senhor mostrou, o público, o povo está na rua. Eles, não hoje, alguns dias que eles estão pedindo, o povo está pedindo a grita do povo na rua, que o Líbano, esta parte do Irã, a gente não vai deixar eles sozinhos. Esse foi alguns dias que o povo está na rua, está pedindo o Irã entra para apoiar o Líbano. Que ontem, agora que o senhor mostrou, está falando Sayed Majid. Sayed Majid é aquele responsável de aeroespacial de guarda da revolução, que tem responsabilidades dos mísseis que lança. Estão pedindo Sayed Majid, nome dele, que mísseis e coloca no ponto e começa a lançar para Tel Aviv mísseis. Estão esse jeito pedindo dele. Todas as cidades, o povo iraniano, esse jeito, estava desesperado para que o Irã entrar e ficar ao lado do Líbano e dar resposta. Quando a notícia chegou para o povo que estava na rua, que o Irã lançou mísseis defendendo da resistência, o povo ficou encantado pela causa de lançamento dos mísseis através do Irã. Está mostrando que, esses mísseis, a força que está dando para esses mísseis é a união do povo, pedida do povo, esse encontro que o povo na rua tem. Na verdade, esse que
deixa autoridades conseguir ficar mais corajoso para entrar, porque o povo está ao lado deles, o povo que está pedindo isso. Por isso, hoje aconteceu no Irã, o Irã também hoje lançou no Israel lugares que foi alguns lugares militares de israelenses, aeroportos israelenses, digamos que e militar, tudo isso foi militar de Israel. Foi também, eles começaram a atacar usina iraniana, que quando eles começaram a atacar usina iraniana, o Irã deu uma resposta também, atacou a usina deles. O Irã não ataca a base deles, somente bases militares. Mas se eles começam a atacar as bases, outras bases iranianas, Irã, mesma coisa, vai dar resposta que já avisou. No nível que eles atacam, mesmo nível, Irã vai dar resposta. Por isso, hoje, geralmente foi em lugares militares israelenses, mas no, digamos que, norte de Israel, mas foi no Tel Aviv também, alguns foi no Tel Aviv também. Fora de esse, alguns bases no Iraque, no Kurdistão do Iraque, que eles de lá estavam atacando. O Irã também lançou aquelas bases israelenses, americanos que estavam lá. Tem algumas notícias que também no bases americanas na Arábia Saudita, mas isso ainda não foi confirmado, que ataque, o Irã falou que não foi através do Irã. Talvez outras partes da resistência poderia ser, mas ainda não foi esclarecido. Mas o Irã avisou claramente que o Irã não atacou a base de americanos na Arábia Saudita. O Irã já falou que o Irã não tem nada medo, qualquer lugar que ataca, claramente avisa sem ter nada medo. E também avisou, se eles continuam atacando, além de Israel, o Irã vai atacar bases americanas na região também. O Irã claramente avisou eles. Por isso, se eles continuam atacando, se o Irã entra outra vez, com certeza vai atacar outras bases americanas na região também. O senhor estava ressaltando, acho que é importante, que o que aconteceu ontem é uma mudança na estratégia iraniana, né, de responder a ataques não apenas no seu solo, mas ataques no sul do Líbano. Trump parece estar tem feito aqueles discursos de buscar a paz, que está tentando segurar Israel. Ele está com agora poucas horas quase da abertura da Copa do Mundo. Ele parece ter o interesse de mostrar algum resultado. Como é que o senhor vê esse desenvolvimento dessa questão até o início da Copa do Mundo, e o que isso pode representar? Trump pode segurar Israel, ou essa disputa entre Estados Unidos e Israel é uma cortina de fumaça, não existe conflito entre os dois? Como é que o senhor vê essa questão Israel e Estados Unidos com a Copa do Mundo chegando daqui a pouco? Olha, nessa parte de Estados Unidos e Israel, não existe nada entre eles. Eles são a mesma coisa, Estados Unidos e Israel. Esses que a palavra o Trump criticou contra de Netanyahu, enfim, tudo isso é ou uma mentira ou uma estratégia deles, é mesmo. Israel não está fazendo nada sem avisar Estados Unidos. Eles não estão fazendo nada sem, digamos que,
uma luz verde que Estados Unidos está mostrando para Israel. Qualquer ataque que Israel está fazendo está com ciência de Estados Unidos. Eles são dois policiais. Às vezes os dois policiais vão, às vezes um deles joga como policial mau, outro policial bom, para mostrar que eu que estou atrás, segurar, controlar, não permitir. Mas toda essa é uma mentira. Trump é mais criminoso que Netanyahu, Netanyahu mais criminoso que o Trump. Nada para confiar a palavra deles, e essa não a palavra, a realidade mostrou até hoje que quem confia a palavra deles, ele vai perder. Se ele fala que agora à noite não confia a palavra dele, porque a história, a experiência está mostrando que ele não é homem da palavra. Ele não cumpriu o que está falando. Ele está falando, alguns dias atrás, nos Estados Unidos, falaram que você está falando essas palavras, a gente fica confuso pela causa do que está falando, é certo, é errado. Ele falou a mesma coisa que era que os iranianos fiquem desse jeito. Por isso, esse é o jogo deles, que hoje o mundo precisa também cada vez conhecer mais esses criminosos, não confiar nada. Se cumprimenta com eles, depois tem que contar os dedos. Essa é a realidade que está acontecendo. Por isso, nessa parte que o Trump estava sabendo, os Estados Unidos estava sabendo ou não, com certeza ele está sabendo. Eles juntos estão organizando o planejamento deles dois. Mas, às vezes, ele precisa um pouco ficar longe para ganhar credibilidade no mundo inteiro. As pessoas não falam que não, ele está atrás de paz, ele está atrás de conseguir segurar, conseguir controlar. Mas, até hoje, quantas vezes Estados Unidos mesmo quebrou cessar-fogo, atacou o Irã? Quantas vezes aconteceu isso? Tá certo? Desde que, depois de 40 dias, que ele mesmo começou a pedir cessar-fogo, desde lá, quantas vezes ele atacou o Irã, mesmo que estava no meio da conversa. Mas o Irã respondeu. Cada vez que eles atacaram, o Irã deu resposta. Mas quero falar que ele não é homem da palavra. Por isso, como que o Imam Khamenei, ele falou que não dá confiar a palavra desse homem. Essa é uma experiência enorme que nós temos na nossa vida. Por isso, hoje, a vitória que está acontecendo pela causa de que o Irã não confia nenhumas palavras desse homem, ou seja Netanyahu, seja esse cabelo amarelo. A Leonora falou da Copa do Mundo. A seleção do Irã chegou há poucos dias ao México, né? Chegou lembrando, marcando a memória das crianças, das meninas, das professores e professores de Minab, com o número 168 na lapela do paletó. E, ao mesmo tempo, tem essa questão aí dos Estados Unidos não respeitarem o que foi combinado em relação aos vistos de alguns dos participantes da seleção. Como está a situação política da seleção no México, de um lado, e de outro, o que o senhor espera da seleção do ponto de vista esportivo?
Sim. Sobre esse assunto, primeiro que desde o início Estados Unidos mostraram que eles não são fiéis. Primeiro, eles estavam tentando não permitir o Irã entrar no Copa do Mundo. Depois que, digamos que os órgãos apressaram eles para que um direito do Irã, elas começaram a aceitar porque eles queriam eliminar os iranianos de entrar para esses que não permitir que os iranianos entrem, trocar totalmente os iranianos com outro time de Itália, acho que isso não conseguiram. Depois, quando chegou o tempo de dar o visto, sabem que eles, para algumas autoridades de time, não deram o visto. Não deram o visto para autoridades, os companheiros de um time iraniano. Para frente, tem muitas coisas que poderia acontecer. Primeiro, com certeza, eles estão atrás de desrespeitar os jogadores iranianos. Eles estão atrás de um jeito, aqueles grupos monarquistas, trazer eles e, através deles, humilhar o time iraniano. Por isso, o Irã estava atrás de, se possível, para que todos os jogos iranianos sejam no México, para não ser nos Estados Unidos, pela causa do que está acontecendo. Isso para frente, vamos ver. Mas o desrespeito, com certeza, eles vão desrespeitar. Eles não são homens da palavra, eles não têm essa ética, não têm essas características humanas, a gente sabe. Mas o Irã, como que o direito de o Irã, como que ganhou e deveria entrar para o Copa do Mundo, por isso entrou. Para frente vamos ver como vai ser. Com certeza, autoridades estão atrás através de órgãos internacionais para defender o direito do time iraniano. Mas, infelizmente, sabemos que esses criminosos nem respeitam nenhum órgãos internacionais, nenhum autoridades internacionais. Por isso, só preciso que o povo do mundo, mais outra vez, descobrir a característica criminosa desses imperialistas e sionistas. E do ponto de vista esportivo, o Irã está no grupo com a Nova Zelândia, a Bélgica e o Egito. Quem são as estrelas do time? Como é que o senhor, ou não sei se o senhor acompanha o futebol, mas o que se espera, o que o senhor espera da seleção? Quem são os destaques e o que se pode esperar do Irã na Copa? Sim, acho que o Irã, como que esses anos o Irã, acho que o que lembro, maior parte dos Copas do Mundo, o Irã, da minha idade para cá, está falando, já participou. Mesmo, acho que o Irã vai ganhar, um deles talvez vai perder. Esses três times que vai entrar, eu acho que 2 vai ganhar, 1 vai perder. Então, se classifica para a próxima etapa. Se acontecer isso, ele deve se classificar. Sim. Quer dizer, a Bélgica é tida como o time mais forte desse grupo, o Irã poderia bater o Egito e a Nova Zelândia, se eu estou entendendo o seu raciocínio. Eu acho que Egito, eu acho que um pouco firme, eu acho.
E vamos ver que você consegue vencer para o Egito também. Mas os dois, eu acho que vai ganhar, aqueles dois. E o que o senhor pode nos falar sobre a situação interna no Irã? O senhor tem, claro, contato com o que está acontecendo lá, esse período que houve um relativo cessar-fogo, o que se conseguiu fazer, o que está acontecendo no Irã nesse período aí de abril para agora, em que houve um relativo cessar-fogo? Sim. Olha, desse o tempo que durante desse 2, 3 meses, mais de 3 meses, na verdade, mais uma revolução aconteceu no Irã. A revolução está falando que a revolução de 1979, mas há uma revolução espiritual que está acontecendo agora. Na verdade, que as pessoas, pela causa do que durante esse período, esse tempo, mesmo que dificuldades financeiras, todo mundo sabe que o Irã passa dificuldades financeiras pela causa das sanções, pela causa da guerra, pela causa do aumento do preço do moeda, dólar no Irã, e mais outros fatores. Mas, mesmo essas dificuldades que existem, o povo é bem unidos, o povo bem, digamos, um com o outro, cada um apoia o outro. Existe a gente fala que caridade. As pessoas que têm um pouco condições, eles entraram nesse período, nessa situação, apoiar, defender daqueles que passam mais dificuldade e parte financeira fraca, eles entram a apoiar, para não deixar que as pessoas, nesse período que irão passar dificuldades financeiras, e eles sofrem mais. Por isso, esse é um maravilhoso, que nesse momento você está observando que existe uma união entre as pessoas, cada um está compartilhando com o outro o que tem, isso é maravilhoso. Alguns dias atrás aconteceu, a gente tem um evento religioso, que é aquela data que o profeta mencionou o Imam Ali como sucessor dele, aquela época, 1400 anos atrás. Essa data é uma data específica para nós muçulmanos. A gente comemora esse dia. No Irã foi um evento de 10 quilômetros. Estandes colocaram. Nesses estandes, não sei se o senhor recebeu alguns vídeos, senão depois posso mandar, que as pessoas colocaram da comida, as pessoas colocaram da servir, fazer massagem, dar respostas, tirar a pergunta, dúvidas, digamos que espaço para brinquedos das crianças. 10 quilômetros. 10 quilômetros cheio das pessoas estão na rua. Isso não é fácil. Nessa situação que está passando dificuldades financeiras, mas você vai esse evento, olha que é toda de graça, não está vendendo as pessoas. Todo de graça. As pessoas estão servindo. Esse está mostrando o que? Está mostrando a irmandade, a união que existe entre as pessoas. Por isso está falando que nessa fase está acontecendo uma revolução espiritual entre o povo iraniano. Isso é muito bonito. As pessoas, cada um está compartilhando com a outra, mesmo que pouco tem, esse pouco eles estão compartilhando, comendo junto.
cada um esquenta a mão do outro, apoia outra. Isso é maravilhoso. Você tem um lugar, você tem, digamos que, tanta riqueza, mas não existe união, não existe felicidade entre as pessoas, e não vale. Mesmo que existem dificuldades, mas existe essa união, essa irmandade, essa felicidade entre as pessoas, isso vale muito. Por isso, essa parte nessa fase que está passando no Irã, em momentos maravilhosos, muito valiosos, muito espiritualidade, as pessoas são muito felizes, que a gente também sempre está suplicando para cada vez melhorar a situação do Irã, a situação financeira das pessoas, para eles conseguirem passar essa etapa, essas dificuldades. O senhor mencionou antes da possibilidade de, nos Estados Unidos, grupos extremistas, grupos de extrema-direita, ou monarquistas, tentarem atacar, enfim, a seleção iraniana. Queria saber, aqui no Brasil, há registros de que grupos de extrema-direita, enfim, tenham feito ataques à população muçulmana aqui no Brasil, especialmente os da comunidade iraniana? Sabe, esses monarquistas, todos os lugares, eles pensam que eles são dono do mundo, dono dos países, dono do povo, dono da riqueza, seja no Irã, seja nos países árabes, ou seja no Brasil e outros lugares do mundo. Infelizmente, alguns tempos atrás, a gente viu que um dos monarquistas, descendentes daqueles monarquistas, começou de postar alguns vídeos, está falando eixo de Mao, está falando sobre a Sharia. Primeiro que não sabe o que é Sharia, o que significa Sharia. Que infelizmente, sem conhecimento, sem informações corretas, começa a falar sobre Sharia. Ele acha que Sharia é algumas palavras que, se ele fala, já acabou. Sem ter um conhecimento, informações básicas sobre o islamismo, infelizmente está falando sobre o islamismo. Começou a postar alguns vídeos, talvez quem entra na página dele pode achar, e começou atacando que aqui no Brasil não pode ter Sharia. Ele está falando que escreveu um projeto, está levando para uns parlamentários para eles conseguirem aprovar que seja uma lei e contra de Sharia. Sharia significa que o comportamento de um muçulmano, um comportamento de um muçulmano, que é o ensinamento islâmico. O que o Islã ensina? O Islã ensina digamos que a ética, como respeitar pai, como respeitar mãe, como respeitar o professor, como respeitar o vizinho, como respeitar a criança, como ser a convivência com os vizinhos, com outras pessoas, como respeitar a natureza, como respeitar animais, como... Isso é uma parte de, digamos que, Sharia. Você vê que como ampliada, todo isso. Sobre o ensinamento islâmico, sobre digamos que os estudos islâmicos, sobre a prática islâmica, como rezar, como suplicar, como fazer oração, como fazer a obrigação, agora, está falando que tem que ser proibido Sharia. Significa que
respeitar o pai que o Islã está falando vai ser proibido, porque Sharia está falando isso. É obrigação dos filhos obedecer os pais. Essa é o Sharia islâmica. Tá, agora você está levando um projeto para passar, os deputados aprovaram, que é Sharia, que significa que os filhos têm que respeitar os pais. Esse deveria ser proibido no Brasil. Educar os filhos tem que ser proibido aqui no Brasil. E ter uma convivência entre as pessoas tem que ser proibida aqui no Brasil. Tem que um negócio, uma pessoa, o Islã é uma parte do negócio, tem que ser proibido o negócio dos muçulmanos aqui no Brasil. Estuda, ir para a escola, tem que ser proibido ir à escola, as crianças ir para a escola, é proibido aqui no Brasil. Essa é uma brincadeira, sem saber a realidade de Sharia, começa a passar, digamos, essas informações que talvez falta de conhecimento. A gente não está julgando ninguém, né? Está falando que o que já foi falado, que começaram a falar que uns muçulmanos como uns terroristas, extremistas, mas quem conhece os muçulmanos, acha que o senhor já viajou para, com certeza, alguns países islâmicos. Acho que já viajou para um dos países como o Irã. Lá, pessoalmente, já viu o comportamento da comunidade islâmica. O que o senhor já viu lá é a Sharia. O senhor viu algumas coisas negativas entre o povo iraniano. Esse, agora, deveria ser proibido para praticar essas coisas. Esse que está... Mas, infelizmente, quando começa esse jeito a atacar a Sharia, também começam a utilizar a minha imagem, colocando a minha imagem, mostrar como um muçulmano, mostrando que os muçulmanos radicais, muçulmanos terroristas. Mas quem me conhece aqui, estou aqui há 15 anos, a gente tem uma convivência com a comunidade, temos uma convivência com outras religiões, diálogo interreligioso que sempre a gente participa, temos com outras religiões, o respeito que existe, temos encontros sobre a paz que sempre temos. Quem me conhece e sabe que a gente está junto com outros segmentos, com outras religiões, não religiosas também. Eu tenho contato com muitas pessoas que aqui não são muçulmanos, são ateus, são as pessoas que nem praticam nenhuma das religiões. A gente tem um encontro, a gente tem um contato, a gente tem uma convivência com todos eles. Isso está mostrando que a palavra desse nosso querido irmão deputado que está falando contra o islamismo não tem a realidade. Isso eu coloco pela causa de falta de conhecimento dele sobre o islamismo. Eu convido ele para estudar sobre o islamismo através das fontes islâmicas, através das fontes principais do islamismo. Infelizmente, essa palavra dele cria um ódio da comunidade islâmica entre outras pessoas. Esse aumenta a violência entre a sociedade, entre o povo aqui no Brasil. Esse aumenta mais outros que as coisas que não é bom, porque aqui o Brasil, um país, está abraçando todas as religiões, abraçando aqueles que não são religiosos, abraçando todo mundo, a beleza do Brasil, e esse que todas as pessoas, cada um na sua fé, no seu caminho, o que acredita, o que não acredita,
estão morando junto, levando assuntos desse país para frente. Essa é a beleza desse país, o Brasil. Por isso, eu estou pedindo esse querido irmão deputado que ele postou esses vídeos para ele voltar, dar uma olhada o que ele falou. Com certeza não bate a palavra dele com a realidade do islamismo, que isso precisa corrigir. Temos que falar temos que falar sobre o Islã, e não é proibido, ele também pode falar sobre o islamismo, mas falar através das fontes principais, o que na realidade do islamismo está falando. Mas, infelizmente, esses vídeos que ele postou, isto criou um pouco... Eu vi alguns vídeos que uma pessoa estava falando e contra os muçulmanos, os comentários que entraram, escreveram embaixo do vídeo dele, falaram os muçulmanos, terroristas, muçulmanos têm que sair daqui para fora, aqui o Brasil não é nada para os muçulmanos, mas outros que isso não é bom, não deveria acontecer isso, mas infelizmente aconteceu. Inshallah, a gente espera que ele corrija. Ótimo. Sheikh Hussein, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, trazendo informações aí sobre o que está acontecendo no Irã, enfim, todas essas reflexões, trazendo também, agradecemos também o público que se reuniu para acompanhar ao vivo essa entrevista e a todos que nos visitam a qualquer momento. Lembrando que essa entrevista fica disponível no nosso canal, então você está convidado, você está convidada a se inscrever no canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos e também participar do grupo Amigos do Tutameia. O link de convite para participação nesse grupo está disponível na descrição desse vídeo. E agora, antes das despedidas, a gente volta a palavra para o nosso convidado. Sheikh Hussein, deixe então sua mensagem para o povo que está aqui com a gente agora, para quem nos visita a qualquer momento, pela internet afora. Muito obrigado, a palavra é sua. Muito obrigado, agradeço pelo convite de vocês também. Agradeço às pessoas que nesse momento deixaram o tempo a acompanhar a gente. Estou mais outra vez pedindo que os irmãos, queridos irmãos e irmãs que estão ouvindo a gente, estou pedindo para vocês entrar estudar sobre o islamismo através das fontes principais do islamismo. O Islã é uma religião da paz, religião da tranquilidade, religião de convivência, religião de respeito, religião de, dizemos que a irmandade. Isso, com certeza, isso nós acreditamos, especialmente o Brasil também um país maravilhoso, um país que juntou todos esses grupos com pensamentos diferentes, segmentos diferentes, religiões diferentes. Isso é beleza da sociedade que está acontecendo aqui. Por isso, estou pedindo um favor, que se vocês querem conhecer o Islã, entrar, estudar, pesquisar através das fontes principais islâmicas. Mais outra vez, agradeço o tempo que as pessoas deixaram, agradeço o convite de vocês, que sempre vocês são carinhosos com a gente, paciência que vocês têm com a gente, e agradeço. Muito obrigado. Boa noite, então. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal.